Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, o podcast onde trazemos novidades do mundo jurídico e temas relevantes para a sociedade como um todo. Hoje, a minha convidada é nada mais, nada menos que Bárbara Ramos, conhecida como Lise, empresária, cursou faculdade de Educação Física, personal trainer, proprietária do CT Titânio Core, mãe de Lise, de Ana Liz, influencer. Primeiramente, quero lhe agradecer pela aceitação do convite, Lise. É uma honra estar recebendo você aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Vamos ficar à vontade. A gente aqui estava descobrindo algumas coisas, daí a gente estava trocando já umas... Vai sair depois. Né? Estava trocando umas ideias aqui, enfim, dando um spoiler, né? Mas assim, de coração, agradeço a você a aceitação. Fique bem à vontade, seja muito bem-vindo e vamos lá conversar direito. Conversar direito. Mas a pergunta, antes da gente começar aqui conversando, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha, participe. Nos ajude também nessa empreitada. Toda semana a gente vai trazer aqui convidados. Enfim, está sendo muito proveitoso, o pessoal está gostando. E se inscreva aí no nosso canal. Às vezes, Liz, o pessoal não sabe aí porque torceu o pé lá treinando no CT. Mas não sabe por que foi. Mas foi porque não se inscreveu no canal. Não se inscreveu no canal. Então se inscreva aí no canal, né? Nos apoia. A gente também está lá no Spotify, né? A gente está lá toda semana. Toda semana a gente vai estar aqui trazendo novidades. Então, se inscreva, curta, comenta e compartilha. Pois é, Liz. Toda história tem um início, todo início tem um começo, né? E essa pergunta é a primeira e que a gente abre aqui os trabalhos nesse sentido. Então, Liz, a gente já se conhece há algum tempo, mas para quem não conhece Liz, que chegou agora, eu queria saber, né? Quem é Liz, onde começou, quais as dificuldades que teve, se não teve. Quem é Liz? Vou deixar agora contigo. Vamos lá. Gostaria primeiramente, né, de agradecer pela oportunidade. Para mim foi uma satisfação, porque já está repercutindo o podcast, então para mim foi uma satisfação estar aqui. E deixa eu começar a falar um pouquinho de mim, da minha história. Meu nome, na verdade, é Bárbara Lisandra Ramos, né? Sim. E aí, desde a adolescência que eu uso Liz e não consegui mais tirar, desde o Facebook. E aí, algumas pessoas, inclusive, se surpreendem. Essa era a hora da pergunta, né? Mas algumas pessoas se surpreendem quando sabem que meu nome, na verdade, é Bárbara, né? Bárbara Lisandra, e eu uso o Lise de Lisandra. Essa é uma abreviação. Sim. Era a terceira, quarta da chamada na escola. Sempre. Tava logo lá no início. E eu gosto muito de começar a contar a minha história a partir da minha família, do meu núcleo familiar, porque eu sei que tem uma influência muito grande, né, do que eu sou hoje. Então, eu tenho uma família que ela é muito grande, né? Por parte de pai, eu tenho 6 tios. Por parte de mãe, eu tenho 14 tios. Então, a família aqui é muito grande. Sempre que se reúne, são muitas pessoas, muito primos. E a gente sempre cresceu, tanto eu como meus irmãos, adaptado com essa coisa assim de estar reunido, de estar em família. Então, é algo que está incluído nos nossos valores, né? E boa parte da minha família materna são professores. Tem muitos professores, meus primos, meus tios. Minha mãe é professora, né? O meu pai trabalhava com serviço de pintura. E minha mãe sempre foi professora. E eu fui criada dentro do Cenecista, né? Então, sempre... A mãe passou 29 anos lecionando para crianças de jardim de infância. E eu sempre estava lá na sala dela e eu sempre me apeguei muito a estar junto com aquelas crianças, e eu achava muito legal conseguir ajudar elas naquele aprendizado. Sim. Então é algo que meio que desde o início... do sangue, né? Veio desde o início, tradição. Essa questão de ser professor, de ensinar as pessoas, sempre gostei muito de dançar. E a minha intenção, quando eu juntava minhas colegas, era de ensinar elas. Eu gostava de aprender novas danças só para ter o prazer de ensinar para elas. Então é algo que já estava muito... arraigado, né, dentro de mim. E aí, quando eu escolhi fazer faculdade, eu tinha dúvida entre pedagogia ou dança. Só que naquele período era algo que parecia muito distante, conseguir cursar dança, né, por conta da prova prática e tal. E não tinham pessoas... também da gente estar aqui no interior, né? Exato. E aí não tinham pessoas que tinham essa vivência e tudo era muito difícil. Então, eu consegui associar essas duas coisas, que foi na educação física. Sim. Então, eu decidi realmente cursar a educação física, só que inicialmente eu comecei com licenciatura,
que é voltado apenas para a atividade escolar, Sim. né? E aí eu comecei a cursar Educação Física Escolar em Goiânia, e com o passar do tempo, com algumas experiências que eu tive, eu fui começando a despertar interesse mais voltado para essa área do bacharel, né? Que é com a intervenção dentro de academias e tal. Mas eu tive grandes experiências na licenciatura que eu tenho certeza que colaboraram para eu ser a profissional que eu sou hoje. A minha base foi de licenciatura. Eu cheguei até o 6º período de licenciatura. Sim. E foi quando eu decidi mudar. Entendi. No caso, o desejo por ensinar veio de criança, quando criança ainda. Desde muito pequena. Muito bom. E, Liz, o que é que te deixa motivada, o que te deixa apaixonada, né? Qual é a situação? Porque toda profissão, né, tem o seu lado bom e tal. E o que mais te motiva na profissão como profissional trainer? Na profissão, o que mais realmente me motiva é ver a transformação das pessoas, é ver os resultados. Isso, para mim, é muito apaixonante. Eu sinto um prazer imenso em acompanhar o processo de conquista das pessoas. E, principalmente, quando essas pessoas já vêm com algum tipo de problema de saúde. Então, eu já vi muitas pessoas que eram pré-diabéticas se livrar de uma diabetes, pessoas que eram hipertensas não ter mais hipertensão, enfim, e passar a ter uma qualidade de vida, uma performance de vida, eu costumo dizer, né? Muito melhor por conta do exercício. Então, isso para mim é apaixonante, acompanhar esse processo. Entendi. Um ponto de virada mais significativo que tu teve nessa tua jornada, na tua profissão? Eu acredito que, apesar de não ter sido profissionalmente, mas o fato de ser mãe, sim, me transformou realmente em outra pessoa, né? Eu acredito que existe um ponto dentro da mulher que só vai ser acessado para as mulheres que conseguem entender a maternidade quando elas vivem a maternidade. Sim. A gente pode tentar compreender, mas é algo que a gente de fato só vai entender quando a gente vivencia isso. E viver a maternidade é absurdo do quanto você entende que você precisa ser melhor, não é só pela criança, mas porque aquela criança confia e acredita plenamente, genuinamente em você. Então, ela é totalmente dependente e ela acredita muito que você é tudo aquilo, sabe? É só a gente olhar a imagem de mãe que a gente tem para nossa mãe. Poxa, guerreira, tal. Então, você, quando descobre que não é nada, o seu filho acha que você é, mas você é só a pessoa normal que você era antes, cheia de defeitos, cheia que cometeu erros, que vai continuar cometendo. E aí você quer se transformar naquela pessoa que a criança visualiza, entendeu? Que a criança merece que você seja. Então, eu acho que o maior ponto de transformação da minha vida realmente foi depois de Annalise. A gente tava dando um spoiler aqui no início, do início do podcast, e a gente tava até se descobrindo. Vamos lá. Lizzy, o que é algo que as pessoas ficariam surpresas em saber sobre você aqui? A gente conversando no início deu muita risada, porque... eu estudei com Gilda Socaramba. Tá vendo aí? Poxa, não telecista. Uma coisa que o pessoal que foi muito engraçado. Tinha até essa dúvida. As pessoas que são mais próximas a mim vão ficar surpresas com isso. Mas tem outra coisa também. A gente foi colega de sala. Tá. Tem outra coisa também que eu acho que as pessoas ficariam surpresas para as que só me conhecem pelo Instagram. Mas eu, pessoalmente, sou arruaceira, da bagaceira, sou desmantelada, sou doidinha, assim. Quem me conhece mais de perto sabe que o negócio ferve comigo. Eu acho que as pessoas se surpreenderiam. Entendi. Liz, e por que tu escolheu a profissão? Essa profissão de profissional trainer? Então, como eu disse no início, eu sempre tive a intenção de ensinar me fascina. Né? Sim. Ensinar me fascina. E eu acho que a construção desse processo que a gente tem na atividade física não é só de ensinar sobre um exercício físico, mas é ensinar a vencer um desafio, é ensinar a ultrapassar uma barreira, é ensinar a vencer a adversidade. Ter uma qualidade de vida. Exato. Então, tem, durante todo esse processo, essas coisas assim que o ensinar foi se comprovando à medida que eu estava, né, na minha carreira, passando os anos, e eu fui vendo que realmente era aquilo dali que eu queria para mim. Muito bom. Essa questão aí do teu trabalho do personal trainer, poderia descrever aí quais as vantagens de contratarmos um serviço, né? Porque eu particularmente, às vezes,
Inclusive, a questão hoje, a desculpa é sempre falta de tempo, enfim. Mas qual é o ponto benéfico de a gente poder realmente contratar um profissional trainer, na sua visão? Quando as pessoas falam de personal, elas só assimilam o fato do acompanhamento durante o treinamento. A grande maioria acha que está limitado a isso, ao acompanhamento durante os treinos, né? Mas se fosse assim, depois que você aprendesse a treinar, era só você comprar uma planilha e você ia seguindo, né? Mas o personal, ele avalia, reavalia, ele instrui, ele orienta e ele evita que você desenvolva alguns problemas, ele pensa por você no seu futuro, entendeu? Ele consegue fazer uma avaliação muito grande de tudo que você realmente necessita, porque se for colocar em jogo, as pessoas elas querem fazer o que vai trazer mais benefício esteticamente falando. Sim. E tal. Só que existem coisas que são necessárias fazer mesmo que você não queira fazer. E essa assistência nesse ponto é fundamental. Para que você não fuja disso, Sim. entendeu? Para que você consiga realmente ter os resultados que você quer, mas também os que você necessita. Né? E continuar motivado, com certeza. Muito bom. A gente já falou que você já explicou, no caso, já deu como exemplo, que a profissão veio, né, por um desejo ainda de criança, tal, tudo mais de ensinar. Mas, assim, qual foi o ponto, né, específico, quando você se deu conta que, não, aqui é minha praia, aqui é a profissão que eu sempre desejei, foi o meu sonho de criança. Então, que momento foi esse? Eu comecei no primeiro ano de faculdade a já estagiar. Eu tenho 2 primos, que é Deise e Deivinho, que eles já eram professores de educação física. Então, eles me acolheram muito. E desde o primeiro momento, eu já comecei a visitar as aulas de Deise na escola. E chegou ao ponto de eu começar a fazer algumas substituições. Então, eu já dei aula aqui no Cenecista, no Maria Emília. Entendi. Outra coisa que o pessoal também não sabe, no Industrial, no Municipal. E aí, no período em que chegou no Municipal, que era um estágio realmente obrigatório da faculdade, eu cheguei a substituir a professora tomando à frente mesmo a escola, né? Ela precisou sair durante 4 meses e eu que fiquei lá aplicando provas, fazendo tudo e tal. E depois desse período eu comecei a ter algumas experiências, como eu disse a você, na parte do fitness, da academia. Sim. E tudo isso. Então eu entendi que o meu desejo de ensinar iria continuar, mas eu tinha um desejo maior de ser voltado para outra coisa. Então, quando eu comecei com alguns poucos alunos e ver a evolução, o progresso deles e ver tudo que eu conseguia fazer com essas pessoas e torná-las mais confiantes e tudo mais, isso me apaixonou e eu entendi que realmente dali eu não sairia mais. Muito bom. Além de personal trainer, é influenciadora, é uma influência, né? E como é que você lida com isso também, além usar a sua profissão, né? Utilizar a profissão como personal trainer e também agregar na questão do influência, por estar também influenciando muita gente nesse sentido, que creio que não incentiva, né? Como é que você vê esse segundo hobby, vamos dizer, sei lá? Exato. Para mim, sempre quando as pessoas falam assim, blogueira e tal, tanto é que eu conversei isso contigo, porque eu acho que existe uma profissão para quem trabalha como blogueira mesmo, assim, é algo muito mais desenvolvido. E hoje eu acredito que até a internet existe, tipo, eu sou advogado e tudo mais, mas assim, a galera gosta do cotidiano, como entra no fórum, como é a rotina. Quer saber, quer conhecer, né? Sim. E aí, eu sempre tive uma preocupação, eu tenho um senso de dever muito forte, eu acho que o fato de eu ter me formado em educação física me capacitou para orientar pessoas, independente das pessoas com as quais eu trabalho, com as quais vão aderir ao meu serviço ou alguma coisa desse tipo. Então, eu acredito que essas orientações foram me passadas para que eu possa replicar e mostrar isso para as pessoas, né? A gente acha que... tem muita gente que acha que sabe bastante coisa, mas, na verdade, não sabe nada sobre saúde, entendeu? A medicina que a gente tem hoje, ela é muito para socorro, depois que os problemas já estão acontecendo. A medicina preventiva, ela ainda está em falha, e o personal, ele está atuando exatamente nesse sentido, para falar sobre o que pode acontecer e que tem essa
vantagem de você conseguir evitar que certas coisas Sim. aconteçam, entendeu? Então, eu sinto que eu tenho um compromisso de fazer isso com as pessoas, né? De orientar baseado em tudo que eu recebi como conhecimento, que eu detenho como conhecimento. Então, eu acredito que é algo que eu preciso replicar. Então, independente, né, de monetizar isso ou não, eu acredito que é algo que eu precisaria fazer e eu me sinto bem colaborando Muito bom. dessa E assim, forma. você também abriu um leque, né? Até olhando para o outro lado que eu não consegui enxergar ainda, a valorização dos outros profissionais que a gente, como é um médico que atua já no repressivo, né? Tipo, o médico saber a importância, incentivar, né, essas pessoas, porque Exatamente. o pessoal tá treinado, a sociedade tá treinada, quando eu tô com a dor, eu vou lá no médico, o médico passa uma Medicação. medicação e tá tudo certo. Então, é a hora também né, dos profissionais de saúde Exato. começar a saber e mostrar a importância da educação física, dos profissionais que estão ali para atuar no preventivo. Na Muito medicina bom, preventiva. muito bom, muito Exatamente. bom. Vamos lá. Fala aí sobre um pouco do teu percurso profissional, quais foram as etapas mais marcantes, né? Sempre tem. E qual foi um marco aí, né, na tua trajetória de Liz como personal trainer até hoje? Então, o CT, a criação do CT em si, né, é algo que realmente transformou toda a minha visão. Porque a gente precisa se preparar também para ser gestor, para ser Sim. toda essa coisa do empreendedorismo O é que a bastante faculdade não complicada. ensina, né? Exato, exato. E aí a gente não tá pronto para enfrentar as coisas que a gente vai enfrentar. Sim. A gente costuma brincar com os amigos, né, que o tal do 1000 contra é só ladeira abaixo. Depois que o Sim. CNPJ Pois abre, é. o sistema começa a pesar muito. Então, aquele início, porque o CT era embaixo de uma casa, era tipo num Sim. sótão, né? E tudo muito simples, mas que a gente estava conseguindo, eu digo a gente, é eu e meu sócio no tempo, né? Tava conseguindo trazer às pessoas tudo que a gente queria apresentar como o que estava tendo de novo para os cuidados com a saúde e Sim, tudo mais, sim. né? Então, sair daquela posição foi um grande marco, porque foi exatamente no ano que eu engravidei. Então, tudo aconteceria ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que é o nascimento dos meus 2 filhos, de Ana Liz e do CT. O CT ele foi aberto dia 10 de março, a inauguração foi dia 10 de março de 2019, Ana Liz nasceu dia 12 de março de 2019. Então, literalmente, Sim. os irmãos nasceram ali bem próximos. Então, Muita responsabilidade. demais, sem estar nem um pouco preparada. Pois é. Mas isso mudou muito. E assim, um ano depois, quando a gente completou um ano, que foi dia 12 de março de 2020, dia 18, fechou tudo. Eita, pode. Fechou tudo. E era algo que ninguém esperava, Sim, obviamente. sim. Mas como é que a gente vai conseguir solucionar um problema onde as pessoas vinham para cá e tal? Também tem a questão de todo o investimento, enfim. Exato, exato. E, obviamente, a gente trabalha para captar as Sim. pessoas, então tudo ficaria muito confuso, né? Mas eu acho que isso colaborou muito, o fato da gente estar começando e abrir o primeiro negócio desafio. e já vinha esse desafio de cara da pandemia, assim. Foi algo que eu posso dizer que foi o maior desafio que eu enfrentei profissionalmente, né? Mas que, graças a Deus e a muito esforço, Sim. eu venho cada vez mais consolidando e conseguindo, né? Passar por tudo isso. Muito bom. Na tua visão, qual o perfil que deve ter um personal trainer? Que ótimo que você falou disso. Que ótimo. Porque eu preciso que as pessoas entendam uma coisa, que não dá para se entender. Eu posso dizer que existem esferas. Existe uma grande esfera da saúde, existe uma esfera dentro da saúde que é o movimento humano. Existe uma esfera dentro do movimento humano que é o treinamento. Existe uma esfera dentro do treinamento que é as modalidades. Sim. Musculação, treinamento funcional, nananá. Que, então, inclusive, tem uma pergunta aí que eu acho que também foi motivo de polêmica aí, enfim. Mas vamos lá, já a gente chega lá.
E aí, na verdade, o treinamento ele está dentro da esfera da saúde. E nós somos profissionais da saúde, Sim. não só do treinamento. Né? A gente, através do treinamento, intervém na saúde, mas somos profissionais da área da saúde. Então, para mim, o personal trainer ele tem que ter consciência disso. Que as coisas não se resumem ao treino que vai ser do dia, ao treinamento que vai ser tido naquela proporção, qual é o melhor exercício para coxa, qual é o melhor exercício para glúteos. Eu sei que isso importa muito. Aquelas receitas, né, de internet. Exato. Mas se a gente continuar falando sobre a mesma coisa sempre, as pessoas vão limitar exercício físico à estética ou a entretenimento. Sim. E é o que a gente está tentando desvincular essa imagem. Exercício físico é saúde. Sim. E quando as pessoas entendem isso, todas elas vão querer aderir. Entendeu? Então, para mim, o personal ele precisa ter consciência de que o treinamento é uma esfera dentro do movimento, que é uma esfera dentro da saúde. A saúde transcende tudo isso. Muito bom. Mas vamos lá, Lizzy. Também me desculpa se eu vou ser inconveniente agora, mas teve uma polêmica aí, né, que tá rolando ainda, eu acredito. E tá uma polêmica danada a respeito aí dessa questão da situação do próprio profissional, né? Eu entendo que, como você bem falou, somos humanos e estamos a cada dia em mutação, a gente está mudando. Então, o que Lizzy pensava ano passado, anos atrás, não é o que Lizzy pensa hoje. E Exato. Acredito que sempre essas perguntas, eu acho que a maior crítica que você acho que recebe hoje é justamente, qual é o exercício que mais dá resultado? É o musculação ou funcional? Porque tu defendia o funcional e agora tu defendia o funcional e criticava a musculação e agora tu tá defendendo a musculação, enfim. É uma polêmica aí e tal. Assim, eu queria que você me explicasse melhor, né? Pudesse explanar essa questão aí, dessa polêmica. Realmente, como é que você tá se saindo dessa polêmica? Como é que você tá aderindo tudo isso? Para falar a verdade, eu não fujo, não. Eu gosto de ficar no meio, viu? Mas vamos lá. Eu vou tentar ser breve. Eu até compartilhei, justamente sobre isso que a gente estava conversando no início, algumas histórias que eu compartilhei falando sobre o curso que eu fiz, porque faz muitos anos, eu iniciei na musculação, mas faz muitos anos que eu não estou mais na musculação, eu trabalho com treinamento funcional e defendo o treinamento funcional. E no meu período de estudante, de quem estava defendendo aquilo que estava acabando de chegar, Sim. que estava conhecendo, então houve algumas farpas, algumas críticas realmente. Não era a musculação em si, mas é o sistema que as academias utilizam, que para mim tem brechas para fazer com que as pessoas ou se traumatizem ou tenham experiências que não sejam boas e que as convençam de permanecer na prática. Então, Sim. uma das dificuldades das pessoas que começam a fazer academia é o fato de não ter uma boa assistência, não ser conduzida durante esse processo. Elas sentem falta disso, se sentem sozinhas e acabam abandonando. Então, a minha forma de intervir nisso foi criar um sistema onde eu consigo controlar esse acompanhamento. Como, por exemplo, lá no CT a gente faz as turmas com um alongamento, com um aquecimento, tudo padronizado para evitar que alguém não tenha isso. Que eu tô precisando até voltar. Vamos lá, voltar, né? Tá precisando voltar. Sim. Porque eu acredito que as pessoas se perdem muito quando elas não conseguem desenvolver o foco que é necessário, a disciplina que é necessária, elas se perdem. E o que dá resultado é a constância. Mas para ter constância, você precisa estar confortável, você precisa se sentir bem no espaço, você precisa estar sendo acompanhado. Então, nesse ponto, eu acredito, eu tenho certeza, convicção, que a musculação deixa a desejar. Os grandes salões de musculação. Entendeu? Porque às vezes a gente vê 70 pessoas dentro de uma sala com 3 professores. Sim. E não é culpa dos professores. Eles ficam loucos tentando Sim. ajudar todo mundo. Mas acaba que vai falhar. Essa assistência vai falhar. E quando eu vou para a internet para falar sobre isso, sempre tem muita movimentação, a audiência sobe bastante. Sim. Mas é algo que eu vou continuar defendendo. O problema não é da musculação. Muito bom. Então, essa questão aí, é normal chegar também a questão de concorrência e tal. Como é que tu lida com isso, né? Como é que tu lida essa questão? Como tu enxerga a concorrência hoje
nesse mercado, nesse nicho? Então, outra coisa que é polêmica também. Tudo é polêmica. Tudo é polêmica. Mas assim, eu sinceramente fico muito feliz quando eu vejo que o mercado está sendo aquecido. Vai tirar a gente da zona de conforto e pode ter certeza, você trabalha, eu trabalho em dobro. Você faz, eu vou continuar fazendo. Mais. E não é porque a outra pessoa está fazendo. É porque eu sei que cada vez mais está sendo feito pelas pessoas, sabe? Isso eu ainda estou fazendo pouco, eu preciso fazer mais. A entrega é absurda. E às vezes a gente entra numa zona de conforto. Quando isso acontece, reacende, não tem como. O profissional que quer estar na ativa, que quer estar sempre entregando o melhor, ele vai ser reacendido, né? Quando isso acontece. Então, para mim, é uma satisfação imensa, entendeu? Agora, segura então tu não enxerga o concorrente lá como inimigo, né? Concorrente não é rivalidade, entendeu? Na verdade, a concorrência, ela acaba se ajudando. As pessoas acabam ajudando o mercado a aquecer e também a área a ser valorizada, entendeu? Entendi. Quanto mais tiver, porque assim, população, se a gente fizer uma conta básica, tem para dar e vender. Tem muita gente dentro de casa. Vamos tirar a galera que está dentro de casa, entendeu? Sim, entendi. Muito bom. Lizzy, tirando agora um foco também da questão da profissão do personal, enfim. Tu se encontrou já quando criança, né? No caso, já sentia essa energia de querer ensinar, enfim. Mas como é que tu enxerga hoje, tipo, uma mãe, não, sua mãe era professora. Então, não, meu sonho, Liz, era que você fosse também uma professora feito eu, enfim, tal. E quando os profissionais aí, quando chega, né, na faculdade, claro, quando você chegou na faculdade, sabia onde estava, gostou de onde estava e permaneceu. Mas aí pessoas também não conseguem permanecer porque não era aquilo. Os pais, as famílias e tudo mais. Como é que você enxerga isso? Né? Como é que, o que é que você tem de pensamento acerca dessa questão? Engraçado que os meus pais, eles nunca influenciaram nesse sentido. Eles sempre tiveram muito abertos para o que eu gostaria de fazer. Sempre me apoiaram muito desde o início. Mas eu consigo entender um pouco das duas partes. Eu consigo entender a preocupação dos pais, que querem oferecer para os seus filhos estabilidade, segurança, porque eles sabem que a vida adulta é muito complicada. Sim. Mas a grande causa da insatisfação das pessoas no trabalho está sendo porque elas não estão fazendo o que elas realmente, entre aspas, nasceram para fazer, o que elas têm de talento, né? Elas não estão colocando o talento para fora. Então, eu acredito que a gente precisa tratar os adolescentes com um pouco mais de respeito e dar a eles um pouco mais de confiança para que eles se sintam à vontade. E decidam. Tem uma coisa que me marcou muito numa leitura que eu fiz, que é os pais que foram ao psicólogo porque o filho já tinha passado por muitas sessões e eles não estavam conseguindo ver melhora nenhuma. E eles perguntaram ao psicólogo, meu filho tem um problema. Qual é o problema do meu filho? Eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. E o psicólogo disse aos pais, o problema do filho de vocês é que ele não tem problema. Vocês tiraram todo o problema dele. Então, a diversidade para a vida do ser humano, ela é necessária para construir o que ele vai vir a ser. Sim. Entendeu? Então, quando a gente não permite, querendo proteger, não permite que eles tomem as suas próprias decisões, a gente não está conseguindo proteger, a gente não está influenciando positivamente. Está tirando a oportunidade deles de tomarem suas próprias decisões e aprender com isso. Sim, e a tecnologia vem numa velocidade tão grande, né, que a gente começa... Assim, eu acho que a nossa adolescência, a minha, a sua, já pegou o finalzinho da meada, da questão da era digital, né? Inclusive, essa semana tem vários e vários estudos acerca de telas, né? De criança, a OMS também lançou aí uma recomendação, a proibição de tela até os 2 anos. Até os 2 anos. E eu concordo plenamente com o que você falou. Realmente, os pais ele devem deixar muito. Vários convidados que eu chego aqui dizem que eu comecei isso, mas meus pais queriam que eu fosse isso. Mas quando eu cheguei lá, vi que não era a minha praia, tal, mudou. Enfim, você está falando ao contrário, que sempre teve esse desejo. O apoio. Que teve sempre o apoio, enfim. Mas é isso, concordo com gênero e grau nessa sua
nesse seu pensamento. Mas, Lise, vamos lá. O que te inspirou e quem te inspirou a ser essa profissional tão competente aí? Ao menos mostra ser, mas não mostra. A gente vê, a gente se conhece e vê realmente o trabalho que desempenha no mundo, na região. Eu tenho certeza que a minha carreira, ela mudou completamente quando eu conheci o meu mentor na educação física, que é um cara chamado Siddhartha Gibe. Esse cara é malucão, mas ele é o cara que me fez entender isso que eu falei sobre o personal, de que a esfera da saúde, ela transcende a esfera do treinamento. Sim. E que está muito além do que a gente acha que conhece na profissão. Então, esse cara que é o meu mentor, que inclusive eu vou estar voltando para fazer um curso dele esse ano ainda, foi esse cara que me deu o norte e o sentido para ser a profissional que eu sou hoje, para atuar da forma que eu estou atuando hoje. Entendi. A questão de dificuldade, qual a dificuldade tu vê no exercício dessa tua profissão como personal trainer? Como tu visualiza o mercado atual? É justamente o fato de os colegas de profissão não se posicionarem como profissionais da saúde e se venderem por preços banais, absurdos, né? E eu acho que isso, na verdade, acontece com várias outras profissões, mas no nosso caso, o envolvimento dessas pessoas com, por exemplo, uso de anabolizantes não é um problema para mim, as pessoas que querem fazer uso de anabolizantes. Não é um problema para mim pessoas que receitam algum tipo de coisa porque que usam, na verdade, algum tipo de coisa porque quer acelerar o chá o resultado. milagroso. Enfim. Então, o profissional da área da saúde, que deveria ser da saúde, Sim. quando ele influencia nesse sentido, eu tenho certeza que ele não se preocupa com o todo da pessoa com que ele está influenciando, né? O que vai acontecer como consequência para aquela pessoa ali é algo que pode ser muito pior do que o fato de ela não ter aquele shape maravilhoso. Sim. E também o fato da conquista, do processo da construção do que você quer ver no seu corpo, traz benefícios incutidos, entendeu? Sim, naquilo, sim. de transformação para a vida de uma pessoa. E eles estão tomando isso. Então, dentro da área, quando fica esse kikiki de que shape, de anabolizante, essas coisas me irritam muito. Porque a gente tá falando sobre saúde, a gente tá falando meramente sobre estética, entende? Pois é. E, no caso, o desafio maior que tu encontra na tua profissão é justamente esse. São os colegas de profissão que não respeitam a área como ela deveria ser respeitada. E aí a gente vive uma luta para isso acontecer. Entendi. Mas vamos lá. Qual a recomendação tu daria para uma pessoa sedentária que não ainda despertou esse olhar aí preventivo para o exercício? Para o exercício. O que eu diria assim de cara para essa pessoa é que a conta chega, é impossível não chegar. A conta chega. E inclusive tem alguns estudos que provam que dependendo da idade que a pessoa vai despertar para isso, o que vai acontecer é que ela vai conseguir reduzir o impacto dessas consequências, mas as consequências elas vão chegar de toda forma. Uma vida sedentária não vai trazer, ela não é que deixa de acontecer nada de bom com você, na verdade existe, é comprovado que vai existir coisas ruins mais lá na frente, entendeu? Então, uma hora ou outra vai chegar para você, é melhor que você comece antes que essas coisas comecem a despertar e você perca o controle, né? É melhor que você comece antes do que chegar já quando o problema está desenvolvido. E geralmente a desculpa é sempre a mesma, né? Falta de tempo. Enfim, eu digo isso também para eu ter vergonha na cara, né? Eu mesmo me toco aqui no escritório, às vezes, poxa, não tive tempo, enfim, a procrastinação só tem esse nome. E aí quando a saúde aperta, puxa, preciso voltar, preciso fazer uma dieta. Os ternos começam a entrar também, aí começa um aperreio. Complica, exato. Mas é isso aí. E qual a frequência, carga horária mínima para mantermos saudáveis? Antes se falava de 150 minutos por semana. Hoje, já se sabe que são 300 minutos, né? 150 minutos era para manter o mínimo do que o corpo precisa como atividade, né? Mas para que você tenha bons resultados, benefícios, para você desfrutar dos benefícios, o mínimo é 300. Entendeu? Entendi.
Entendi, Lizzy. Vamos lá. Existe alguma restrição, né, que impeça uma pessoa a iniciar as atividades? Eu costumo sempre dizer que exercício não tem contraindicação, quer dizer, atividade física, né? O que existe são alguns exercícios ou algumas coisas que não são recomendadas para um público muito específico. Por exemplo, pessoas que têm doença autoimune, mulheres grávidas que não faziam exercício previamente, antes, né, de engravidar. Então, a gente precisa de alguns cuidados. Cardiopatas, precisa passar por um médico primeiro, entendeu? Mas não existe nada realmente que possa influenciar ao ponto de a pessoa sofrer com aquilo dali. Questão de atividade, né? Porque eu não gosto, eu tenho um saco de ir para academia ficar pegando peso. Eu não tenho um saco de correr, porque meu joelho não dói, enfim, tal. Eu gosto de pedalar, mas é perigoso, enfim. Qual a atividade, né, no teu ponto de vista, que gostaria de recomendar para um iniciante? Então, tem aquela velha história que os médicos sempre recomendam da caminhada. Sim, né? Come 30 minutos. Uma caminhada de 30 minutos, que para quem não faz absolutamente nada, já é alguma coisa. Mas, na verdade, o que eu sempre recomendo é que as pessoas experimentem. Elas precisam realmente ficar em algo que elas tenham o mínimo de conexão, para que, através desse mínimo de conexão, se desenvolva uma disciplina. Uma constância. Exato, que é o que vai trazer resultado. O que traz resultado é funcional ou musculação? Qual é o que você vai fazer por mais tempo? É musculação. É a musculação que vai te dar esse resultado. Não consigo ficar muito tempo na musculação. É o funcional. Então, vai ser o funcional. Entendi. Entendeu? Depende da constância que você vai ter. É isso que vai trazer resultado. Muito bom. Mas, Liz, vamos lá agora falar sobre a educação, no caso, continuar falando da educação física, mas com a conexão com o psicólogo. Então, na tua visão, qual a importância da atividade física e saúde mental? É algo que tem sido alvo dos meus estudos atualmente, porque a gente está vendo uma população que está cada vez mais sofrendo, né? Doente, em termos psicológicos e tudo mais. E o exercício, talvez as pessoas achem que nesse caso de exercício está relacionado eu vou sair de casa e aí eu vou me sentir melhor, ou eu estou lidando com outras pessoas, isso é bom para o meu emocional, para o meu... Mas, na verdade, é algo que é totalmente fisiológico. Sim. Se você tem no seu corpo uma desregulação hormonal que provoca uma ativação maior, por exemplo, da sua área, que está ligada à ansiedade, ao medo, à angústia, à tristeza, o exercício físico, com o tempo, ele consegue fazer esse estado regular. Entendeu? Eu sempre conto uma historinha com relação eu chamo de a dose diária de bem-estar, né? Que é o exercício físico. Se você tem um nível de estresse no seu corpo diário, ele costuma ficar no nível, vamos dizer, isso aqui é um nível de estresse, isso daqui é um nível onde eu tenho as emoções boas, a sensação de bem-estar e tal. Sim. E aí, à medida que você vai dando estímulos só de estresse, ele vai se firmando no corpo. Aquilo vai acontecendo, vai ficando, e vai aumentando devagar, e vai cada vez mais trazendo malefícios para o seu corpo. Sim. Então, o exercício físico, quando você vem e faz no dia, ele dá uma levantada na sensação de bem-estar e dá uma reduzida, um equilíbrio. Quando passa, esse daqui não fica mais no lugar. Ele não estava mais alto? Ok. Sim. Mas ele não vai ficar mais no mesmo lugar, ele vai descer um pouquinho. Ele vai regular para menos. Existe uma supercompensação desse processo. Entendi. E quando você vai fazendo isso com constância, sempre lançando do bem-estar, sempre lançando... Acontece que ele cria uma resistência a esse. Ele nunca vai conseguir subir num platô que ultrapasse o do bem-estar. Então, essa historinha é necessária para as pessoas entenderem que tanto é preciso fazer todos os dias, né? Com maior frequência, na verdade, como você precisa fazer sempre. Porque existe uma regulação, existe processos que são fisiológicos que são, inclusive, bem parecidos com o que o remédio, medicação faz. Só que a medicação tem os efeitos colaterais e o exercício físico só tem os benefícios. Muito bom. Então, tudo a ver. Educação física, saúde mental. Já procurou um psicólogo? Já, no período da pandemia e até recentemente também. A gente tá
no caso, tirando mais essa cultura que quem vai para psicólogo é maluco, é doido, enfim. Exato. E aí a gente precisa entender que psicologia também é medicina. A gente procura médico para tudo. Mas quando a gente está com sintomas que não sabe determinar o que é, mas que são relacionados à mente, a gente acha que não tem um especialista que consegue desvendar isso. Entendi. E é o psicólogo. Você já teve algum aluno que teve essa experiência de utilizar a educação física para combater uma depressão, uma ansiedade? Está completamente aliado. Inclusive, sempre que eu percebo que uma pessoa precisa, eu dou a indicação de um profissional e os profissionais também me indicam. Para que a gente consiga fazer esse trabalho em conjunto. Exato. Muito bom. O que diria para uma pessoa que não gosta de fazer educação física? Se inscreva imediatamente no CT. Exatamente. Se você não sair convencido de que você gosta, que você nasceu para se movimentar, aí eu devolvo o dinheiro todinho que você investiu lá. Entendi. E é possível fazer, você falou muito da questão da quarentena e tal, é possível realmente você fazer um bom treino e tal, em uma quarentena, em casa. Exato. É possível, né? Digamos assim que não é o mais recomendado, mas na verdade existe uma diferença, inclusive, entre exercício físico e atividade física. A atividade física está relacionada às suas atividades rotineiras. Sim. Então, quanto mais você trabalha sentado, mais sedentário você é. Entendi. Entendeu? E aí, existem diversas possibilidades de você, dentro da sua casa, estar se movimentando ou até fazendo um treino que com certeza vai trazer resultados. Mas hoje o que a gente fala muito é sobre o treino de força, né? Que Entendi. Ele é essencial. E isso, apesar de você conseguir fazer no início dentro de casa, você só vai conseguir progredir quando você realmente sair e procurar Entendi. Assistência. Muito bom. E Lizzy como influência, né? O que te mudou? Né? O que mudou na tua vida pessoal quando tu começou a aparecer mais nas redes sociais, né? Quando tu realmente começou a expor tuas ideias, pensamentos, estilo de vida e tal, mudou alguma coisa? Com certeza, você ser crítico na internet não é fácil. Então, sempre que você expõe a sua opinião, você precisa lidar com pessoas que não vão concordar, mas elas não só concordam... Que infelizmente ainda muitos acham que a internet é terra sem lei, sem lei, que pode falar o que quiser. Então, lidar com essas pessoas que falam, né, essas coisas é um pouco complicado e eu fui aprendendo com o tempo a lidar com isso. Sim. Mas o fato também de algumas pessoas acharem que elas já fazem parte da sua vida pelo fato de ela estar acompanhando aquilo dali. Entendi. Então, acaba sendo um pouco invasivo e você precisa ter responsabilidade sobre o que você compartilha, sobre o que você fala para não atingir outras pessoas. Entendi. É um pouco difícil, mas eu estou me adaptando ainda. Tá bom, muito bom. Muito bom, Lisa. A conversa tá bastante, né, informativa, né? Tô tirando dúvidas aqui, fazendo consultoria grátis, mas vamos lá. Qual a história marcante nesses longos anos, né, 2019 a 2023, atuando firmemente na área da prevenção, na saúde? Na verdade, eu atuo desde 2014. Sim, 2014, perdão. Na verdade, eu atuo desde 2014. 2019 foi a abertura... Foi a abertura do CT. Mas antes a gente já trabalhava com um estúdio, né? A gente chamava de estúdio. Eu tenho algumas histórias, assim, fantásticas. Mas eu acho que as principais, uma delas é a de Everaldo, que foi um cara que saiu do sedentarismo. Inclusive ele esteve aqui no podcast. Everaldo é uma figura, mas assim, um cara muito determinado. Sim. E que saiu do total zero para uma ultramaratona e com tempos realmente consideráveis, assim, tempo bom, né? E eu tenho algumas outras histórias também de algumas alunas que tinham o desejo de ter filho, mas tinham comprovadamente uma dificuldade, né, de ter filho e tal, e a gente se pegou com essas. Eu tive 2 alunas que estavam, entre aspas, impossibilitadas de ter filho, e aí de repente chegou pra gente que elas estavam grávidas, e eu tenho absoluta certeza da importância, da interferência que o exercício Sim. teve, né, durante todo esse processo. E aí são as coisas que realmente mais me marcam nessa trajetória. Certo. Um conselho para um cliente que quer escolher um personal trainer, né?
procura primeiro saber se a inteligência dele não tá nos músculos, porque senão não vai dar certo. Gente, tô brincando. Tô brincando. Vamos lá para não ser polêmica de novo. Pois é. Mas eu sugiro que você consiga ter uma conexão com a pessoa primeiro. Isso é muito importante, porque Sim. o personal ele acaba se tornando um amigo. E aí você precisa ter essa conexão com a pessoa, conversa bastante, tira bastante as tuas dúvidas para saber se realmente é aquela pessoa com quem você vai querer continuar. Porque personal não dá alta não, tá? Fisioterapeuta dá, nutricionista dá. Sim, Personal é para toda a vida. Vai ter que aturar. Um arrependimento. Rapaz, eu posso te garantir que eu só me arrependo das coisas que eu não fiz. Eu tenho certeza que tudo que aconteceu na minha vida colaborou para eu ser e ter tudo que eu sou e tenho hoje. Então, eu só tenho arrependimento de coisas que eu não fiz. Um lema de vida. Um lema que não é meu, mas que eu uso demais, que é o de Joel J, que é saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem, né? Senão vai acabar dando errado. Então, tua saúde, tua família e teu trabalho. Esse é o meu lema de vida. Entendi. O que acredito que foi realmente esse fato, a gente já conversou, o que te moldou mais, né, durante a tua trajetória foi justamente a questão de ser mãe, né? Exato. Então a gente Exato, pode com dizer certeza. que o fato de ser mãe foi um fator determinante aí. Demais. Para amadurecimento, para tudo. O que é que Lizzy pensa do futuro? O que é que você acha? O que é que também pode mudar a si mesmo? Como Lizzy se vê daqui a 5 anos? Cara, eu me vejo de verdade trazendo coisas para Timbaúba que hoje não existem na zona da Mata Norte. Eu quero trazer isso para cá. Eu quero investir em crianças. Eu quero investir em esportes. Então, são coisas que eu me vejo realizando. Entendeu? Mas eu quero coisa simples também, que é... Eu quero casar... Ó, isso é uma dica, viu? Eu quero estar casada daqui a 5 anos. Fica a hashtag, Sim. fica a dica, Jorge Melo. Mas eu quero estar com a minha família já bem estabelecida. Eu quero conseguir também ter um trabalho de ensinar a professores da área. É algo que eu tenho muita vontade. Que talvez daqui a alguns tempinhos aí já comece a aparecer algumas coisas. Muito bom. Essa questão de dar aula aos professores é muito bom. Qual o conselho você dá para estudantes que estão na educação física, pessoas também que pensam em fazer essa trajetória, né? Estudar a educação física? Qual conselho você daria para essas pessoas que sonham realmente e se espelham em você? A educação física, eu tenho certeza que o profissional da educação física ele vai ser um dos profissionais mais importantes futuramente. Depois da pandemia, a gente consolidou muito essa questão do mercado fitness todo, sabe? Os avanços estão sendo absurdos nesse sentido. Então, eu realmente acredito que é algo que, para quem tem um interesse genuíno, vai conseguir se destacar, porque o mercado vai estar assim, vai estar aberto para tudo isso. E como o Lizzy se prepara para o mercado? Eu me preparo me atualizando constantemente e também tentando ser o mais humana possível. Entendi. Tem uma pergunta aqui que é chave, eu sempre pergunto aos meus convidados, e é justamente isso. Lizzy, olhando hoje, né? Olhando hoje lá para o passado, quais os caminhos que evitaria trilhar para chegar onde chegou, né? Para se tornar quem se tornou? É como eu falei, eu acho que eu não tenho arrependimentos nesse sentido. Eu tenho certeza que eu precisei passar por tudo que eu passei, vivenciar tudo da forma como eu vivenciei para chegar aqui hoje. Então, eu não tenho arrependimentos, não tem coisas que eu mudaria. Entendi. Como Lizzy quer ser lembrada? Como Lizzy quer ser lembrada um dia? Quero ser lembrada como uma mocinha chata que ficava infernizando a galera para fazer exercício físico, que foi o que transformou a vida delas. E fazer o agachamento correto. Pois é, qual é o teu maior medo, Lizzy? O meu maior medo é de ter medo de sair da zona de conforto. Eu não quero nunca me sentir com medo de desbravar alguma coisa, de inovar. Eu não quero sentir medo disso. O que mais tu se orgulha na vida? Da minha família, da minha criação, dos meus pais, dos meus irmãos
e de tudo que eu sei que eu consegui construir, porque eu tenho uma base muito sólida. Qual a lição mais valiosa que tu traz nesses longos anos? A lição que eu trago, poxa, mas a lição que eu trago, eu acho que está muito relacionada, sobrepõe profissional, mistura tudo, sabe? Uma coisa que eu preciso dizer é que eu nunca me senti sozinha porque eu tenho Deus e agradar a Deus é a melhor coisa que um ser humano pode fazer, porque a gente nunca colhe o que a gente plantou, essas coisas elas se multiplicam. Então, se a gente colhe o bem, a gente vai multiplicar o bem em nossa vida. E fazer o bem e agradar a Deus é a melhor coisa que existe no mundo. Sim, isso é fato. Tua maior conquista? Minha maior conquista, primeiro é minha filha e depois é o resultado de cada um dos meus alunos, de todos eles que passaram por mim. Entendi. Existe alguma pergunta que eu deveria ter perguntado e não perguntei? Acredito que não. As polêmicas foram Te coloquei no paredão. Foi. Foi verdadeiro um paredão. Foi Mas, tudo. assim, Liz, a gente realmente vê que tudo na vida tem um sentido, né? E é importante e a gente saber, você responder essas perguntas, porque não tem nada, não tem nenhum sentido, né? Você saber de onde veio, né? O que está fazendo, para onde vai, né? Enfim, existem mandamentos, amar o próximo como a si mesmo, né? Mas aí a gente precisa ter um sentido nessa vida. Exato. A gente precisa saber, né? Se você não serve para viver, não é? Existe um ditado, né? Se você não vive para servir, não serve para viver. Então, é muito interessante isso aí, e eu compactuo muito com esses seus pensamentos e lhe admiro como profissional, né? É muito bom a gente ter por perto profissionais competentes feito você na nossa cidade, ajudando aqui a nossa região e nossa tão amada Timbaúba, e, enfim, é isso. Pois é, Lívia, eu vi ali... Pois é, Lisa, eu vi ali que no relógio já tá passando uns 50 ali, a conversa tá fluindo bem aqui e tô gostando demais. Mas vamos lá, já estamos chegando aqui também no final do nosso programa e eu queria pedir a você, sempre a gente separa um momento aqui para fazer aquela deixa, pedir a você que faça aquela deixa, né, dê um conselho aí para o público em geral, né, para os estudantes em si, para os seus alunos, para o público que realmente está assistindo, está nos assistindo agora, ou nos ouvindo aqui no Spotify. No Spotify. Então, tem algumas coisas que, quando você falou dilema de vida e tal, tá tudo muito misturado, né? Mas tem uma citação de Confúcio que eu escutei no podcast do Joel J, que foi Piaget falando, que ele diz o seguinte: todo homem tem duas vidas e a segunda começa quando ele entende que só tem uma. Então, isso é importante para que a gente consiga entender o que realmente da vida a gente vai querer levar, né? O que a gente está construindo vai ficar, mas o que a gente vai realmente levar como um aprendizado, como momentos felizes, como vida satisfatória, né? Então é algo que eu estou sempre compartilhando com as pessoas que eu mais amo, porque eu acredito que é realmente o que é mais importante. A gente definir o que nós queremos, que é o resumo que seja a nossa vida, né? A importância que ela teve não só para a gente, mas para as outras pessoas também. Entendi. Uma mensagem de esperança. Está relacionada a isso, a você descobrir, todos possuem uma missão, todos possuem um dom, todos possuem um talento, e descobrir isso é a coisa mais incrível, é a viagem mais incrível que alguém pode fazer. E ao mesmo tempo em que você vai se descobrindo e sendo feliz com essa descoberta, você está ajudando outras pessoas. É a melhor maneira de você alcançar sucesso, é ajudando outras pessoas. Muito bom. Poderia repetir a citação? A citação de Confúcio. Sim. Todo homem tem duas vidas. A segunda começa quando ele entende que só tem uma. Muito bom. Muito bom. Pois é, Liz, a gente tá aqui já em 50 e poucos minutos. Foi muito proveitoso aqui a nossa conversa. Eu espero você aqui, né, mais vezes. Com certeza. As portas sempre vão estar abertas aqui para lhe receber. E é isso.
né? Quero agradecer a você mais uma vez, né? A aceitação do convite, né? E também a gente deixar aqui uma pequena lembrança que a gente traz sempre nos nossos convidados. Pode abrir, né? Pode abrir, fique à vontade. Ai. E assim, vai ser sempre uma honra estar recebendo você aqui. E é uma pequena lembrança, né? É um podcast, Show de bola, direito. Conversando Direito. Tá nessa empreitada aí e Muito bom. espero que goste. Muito obrigada, gostei. E é isso, tudo que a gente conversou, né? Tudo que todo aprendizado, né? Esse compartilhamento de ideias, né? De maturidade é o que nos leva e nos faz pessoas melhores. Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade, foi ainda melhor do que eu imaginei. Com muita vontade, foi muito, o bate-papo fluiu super bem e eu espero também ter compartilhado de alguma forma, Sim. ter ajudado, na verdade, né? As Seja, pessoas. pois é. E espero que a gente possa estar aqui mais vezes em outras oportunidades, contando aí não das polêmicas, né? Mas de temas aqui realmente da saúde preventiva e a importância do exercício físico para a nossa saúde e para a saúde da população. Pois é, pessoal, quero agradecer a você que nos assistiu, né, que está aqui nos apoiando, curtindo, comentando, compartilhando. Também, se não se inscreveu no canal, aproveita aí, tem um sininho aí embaixo, ativa o sininho. E eu peço a você, Liz, e o pessoal aí que lhe assiste. Vamos se inscrever. Vamos se inscrever no canal, né? Porque às vezes não sabe o que está acontecendo, mas é porque não se inscreveu. E é isso, né? Estamos também lá no Spotify, né? E se também você não seguiu a influência aqui nas redes sociais, Lizzy Ramos Trainer. ela traz muita dica aqui, a realidade mesmo, dia a dia. É influência, é uma boa profissional e vocês aí vão agregar alguma coisa acompanhando ela. E é isso aí. Agradeço a você mais uma vez. Semana que vem estaremos aqui novamente para mais um Conversando Direito. Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço. Show! E aí?